Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o Lula foi questionado essa semana sobre o Donald Trump, se ele colocasse taxas no Brasil, porque o Laranjão quer taxar todo mundo. Ele quer fazer a América ser rica de novo, taxando os outros países. Ele falou isso, ele falou que quer acabar com o imposto de renda do americano e aumentar o imposto dos outros países para deixar a América rica. Ou seja, o americano não vai pagar nenhum imposto, os outros países que vão se fuder para tentar enriquecer os Estados Unidos. O que é uma ideia burra, né, pessoal? Na prática não funcionaria. Por que não funcionaria? Vou explicar essa parte para vocês antes de chegar no Lula. Porque se você aumenta taxas de outros países que exportam para o seu país, você gera inflação. Vamos pegar, por exemplo, o celular que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. O chip desse celular vem de Taiwan. Taiwan é aquela ilha que a China quer de volta, tal, não sei o quê. Mas são os maiores fabricantes de chip do mundo. Nem os Estados Unidos têm isso. Então o que acontece? Se o Lula fala assim, eu vou taxar os produtos de Taiwan em 100%. Esse celular que eu estou gravando, ele ia chegar aqui para o consumidor final bem mais caro, porque ele usa componente que foi taxado, então o fabricante ia pagar mais caro por aquele componente. Pô, o chip era $10, agora está $20, não sei o quê. E é claro que ia pesar no custo final do produto. Ele ia falar, não dá para vender esse celular por esse valor, tem que colocar mais tanto por cento para a gente ter lucro. Então isso gera inflação, pessoal. Então se o Trump taxasse o planeta inteiro como ele quer, beleza, Laranjão, vai lá, eu apoio. O que ia acontecer com o Laranjão? Todos os produtos que os americanos compram de fora iam chegar mais caro. Só isso. Aí a vida média de um cidadão americano não ia ser mais aquela belezura que é hoje em dia, que eles compram bastante, trocam de carro todo ano, pode comprar um iPhone todo ano. Não, ia ser cada vez mais difícil para eles. Fala, porra, meu, esse ano eu não consegui trocar meu celular, meu iPhone, cara, tá muito caro. Tá caro demais. Essa ia ser a realidade do americano. Lembrando que o americano não é muito acostumado com inflação, tá? Sempre foi uma economia forte e estável. Então, a partir do momento que o Laranjão ameaça o Lula de taxar o Brasil com não sei quantos por cento, mas ele já colocou 25% sobre produtos do México, do Canadá, e mais 10% sobre a China. O Lula respondeu na entrevista que ele ia usar o princípio da reciprocidade, o que em parte ele está correto. Ou seja, tem que ser recíproco. Se o país fizer isso comigo, eu vou fazer isso com ele. Então ele falou, se o Donald Trump não quiser negociar e quiser taxar a gente vai taxar os produtos americanos. Foi isso que o Lula falou. Por um lado, o Lula está certo, porque ele mostra que ele é um chefe de Estado. Né? Se fosse o Bolsonaro estava de 4 para o Trump. O Bolsonaro, por exemplo, na época do Trump, o Bolsonaro retirou a necessidade de visto americano para o Brasil, enquanto que o Trump não retirou do brasileiro. O Bolsonaro fez outras coisas, cedeu até a base de Alcântara, do Maranhão, para os americanos, e o Trump prometeu que ia indicar o Brasil para a OCDE e não fez. Então o Bolsonaro só cedia para o Trump, e o Trump pouco se lixando para o Bolsonaro. Tanto que o Trump nem sequer veio no Brasil, quando o Bolsonaro era presidente. O Bolsonaro foi lá 2 vezes babar o ovo dele. I love you, I love you. É uma boiolagem falar I love you para um homem adulto, né, pessoal? No inglês você só fala I love you para quem você tem muita intimidade. Uma mãe, um pai, um irmão, um amigo de infância, você pode falar I love you, Bob. Agora um homem maduro falar I love you para outro, você soa até gay até. Tanto que o Trump fez uma cara assim, falou goodbye, good to see you, good to see you. Porque foi uma saia justa do caramba que o Bolsonaro fez. Mas enfim, então o Lula tá certo em mostrar que o Brasil é um país soberano. Não é mais um país subserviente como era na época do Bolsonaro. Ele falou, se ele taxar, eu vou taxar de volta. Mas só que tem um probleminha aí, pessoal. Se o Lula taxar os produtos americanos do Brasil, vai acontecer o mesmo aqui na América. Os produtos que vier dos Estados Unidos para cá, eles vão ficar mais caros para o consumidor final. Então isso pode aumentar o quê? A inflação, e aumentando a inflação prejudica o governo. Então, por um lado, pode ser muito ruim para o Brasil isso daí. Então, se eu fosse o Lula, eu falava até diferente. Eu falava, não, o Brasil é um país diplomático. Respeitamos a soberania americana. Se eles quiserem taxar a gente, é um direito deles. Mas nós não vamos taxar de volta. Porque se eu taxar de volta, eu vou prejudicar o meu próprio povo. Qualquer coisa que venha dos Estados Unidos vai estar mais caro. Isso vai pressionar a inflação também aqui dentro. Uma inflação que, diga-se de passagem, o governo está custando atingir a meta, né? Que a meta acho que é 4,5 e a inflação está 4,8. Eles não estão conseguindo manter naquela meta a inflação. Então, se eu fosse o Lula, eu falaria o oposto. O único efeito negativo que pode ter para o Brasil uma taxação é diminuir as exportações. Porque aí os produtos brasileiros vão ficar mais caros nos Estados Unidos, as pessoas vão buscar outros mercados, como a China, por exemplo. Mas só que tem um problema, pessoal. O que nós vendemos para os Estados Unidos, nós somos praticamente os maiores do ramo. Como, por exemplo, minério de ferro e aço. Inclusive, o Trump taxou minério de ferro e aço e alumínio na época do Bolsonaro. Vocês lembram disso? O Bolsonaro babando ovo pro Trump, ele foi lá e meteu taxa no Bolsonaro. Dá pra você ver como o Bolsonaro é um trouxa mesmo, um subserviente do Laranjão. Mas, enfim, esses produtos que nós vendemos, nós somos os maiores fornecedores, digamos assim. E mesmo se os americanos não quiserem comprar da gente porque vai aumentar o preço, vamos comprar da China porque a China pode estar mais barato. Não vai estar mais barato, porque ele vai taxar todo mundo. Ele já falou, já anunciou uma tarifa da China de 10%.
Então, se um americano que trabalha lá no ramo da construção civil, ele precisar de aço para fazer um arranha-céu, ele fala, porra, o aço brasileiro está mais caro por causa da taxa do Trump. Se ele for olhar o aço chinês, o aço russo, o aço de qualquer outro país também vai estar mais caro por causa da taxa do Donald Trump. Então vai dar no mesmo. Ou seja, ele vai ferrar aquele americano. Lembrando que quem é da construção civil vai ser duplamente ferrado, né? Porque, primeiro, que não tem gente mais para trabalhar. Vários brasileiros estão fazendo vídeos aí mostrando aqueles bairros que eles fazem, com aquelas casinhas de madeira, tudo bonitinho. Não tem ninguém. Os imigrantes só estão dando no pé por causa dessa deportação em massa do Trump. Então ele já está prejudicando o setor da construção civil. Eu fiz um vídeo chamado que o Trump vai quebrar os Estados Unidos. Ele já começou. Como dizia o Monark, já começou! Já começou, cara! Ele já começou a quebrar esse setor e o setor do campo também. Tem até um vídeo do americano agricultor que ele fez um vídeo falando, porra, quem vai colher os meus produtos, cara? Quem vai colher? Aqui só tem imigrante que trabalha para mim. Então ele já está ferrando com tudo. Se ele taxar o nosso aço, como ele fez na época do Bolsonaro, aí que o setor de construção civil americano vai quebrar. Aí será que nós vamos começar a ver favelas nos Estados Unidos? Ou casinhas mais humildezinhas, tipo barraco? Porque não vai ter mais como fazer aquelas casas padronizadas para atender a demanda. Morador de rua já tem um monte na América, principalmente na Califórnia. Agora, se a construção civil parar porque não tem mão de obra e não tem material, aí os americanos vão ter que começar a morar em barraca, morar na casa dos outros, vão ter que começar a fazer favelas. Se é isso que o Laranjão quer para a América, entrouxa, Laranjão. Vai lá, taxa todo mundo, taxa o Brasil, legal. Põe uns 200% aí sobre o nosso aço, que eu tô pouco me lixando. Vai prejudicar um pouco as exportações, né? Claro, vai diminuir a exportação, a divisa de dólar vai diminuir também, mas a gente tem outros grandes parceiros, né? Como a China, por exemplo, e outros países que compram da gente. Agora já vocês vão se quebrar grandão. Tá? Então é só isso que eu acho que o Lula deveria ter feito. Eu acho que em vez de ter usado o princípio da reciprocidade, ele deveria ter falado, não, eu vou analisar com calma tudo isso, pessoal, porque eu tenho que ver o impacto que isso vai causar sobre os brasileiros. Porque se eu também taxar a América igual eles querem taxar a gente, pode aumentar a inflação aqui. Agora, os mais prejudicados são eles. Se o Trump quiser taxar a gente, que taxa. Ele vai gerar inflação no país dele mesmo. Inclusive, isso é uma reportagem hoje, segundo o economista, que a inflação já está começando a subir na América em cerca de 2%. Segundo os dados de lá dos Estados Unidos. Vai, Laranjão, vai. Você é um gênio das finanças, Laranjão. Taxa tudo mesmo, Laranjão. Taxa China, Brasil, Europa, Canadá, México, taxa... Bota pra fuder. Você acha que você vai viver num país rico? Não. Vocês vão ficar cada vez mais pobres, porque depois quando o americano for comprar um macarrão, um pedaço de carne, um óleo no mercado, vai estar, como dizia o professor Raimundo, só que ao contrário. E o salário, ó. E o precinho, ó. Essa é a burrice do Trump. Tá aí, galerinha. Quem gostou, comente aí, dê um like. Ativa o bendito sininho, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe nas redes sociais se você gostou do vídeo, que você vai estar ajudando a aumentar o alcance. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.